polivitamínicos. Será que eu preciso tomar? Aliás, quem precisa? A gente chega na farmácia e tem uma infinidade, com todo tipo de composição e preço. E aí, qual eu escolho? Calma! Esse vídeo vai acabar com todas as suas dúvidas sobre vitaminas, agora no Fala Louco. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre e docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Bom, se você curte nosso conteúdo, tem algumas formas bem bacanas de nos ajudar. Uma delas é se tornando membro aqui do canal, um Fala Lovers, só clicar no link aqui na descrição, e também tem a opção de dar um valeu demais se você achar que esse vídeo é bacana e merece. Além disso, sempre falar do nosso canal e compartilhar nossos vídeos com seus amigos. Vamos lá! Para ser saudável, você não tem escolha. Você vai ter que consumir o suficiente de cada uma das 13 vitaminas essenciais, exceto a vitamina D, que é sintetizada na pele quando exposta ao sol. E a gente tem vídeo no canal sobre isso. Mas vamos lá, vocês sabem quais são as vitaminas? Vamos recapitular aqui para a gente lembrar a ordem das vitaminas. Começando então com a vitamina A, que é o retinol. Depois a gente tem as vitaminas do complexo B, e aí tem a B1, que é a tiamina, a B2, que é a riboflavina, a B3, que é a niacina, B5, que é o ácido pantotênico, B6, que é a pirodixina, B8, que é a colina, B9, que é o ácido fólico, e a B12, que é a cobalamina. Aí a gente tem a vitamina C, famosa, o ácido ascórbico, a vitamina D, que é o calciferol, a vitamina E, que é o tocoferol, vitamina K. Algumas dessas vitaminas podem também ser produzidas pelas bactérias lá do nosso intestino, como a vitamina K e algumas do grupo B. Mas essa produção é super variada e depende muito da nossa microbiota, da nossa idade, da nossa alimentação. Ou seja, não dá para contar com isso para ter certeza do nosso aporte de vitamina. Ou seja, vitamina D, uma parte é produzida pela exposição ao sol e as restantes a gente precisa de fato ingeri-la de alguma forma, seja na dieta, seja suplementando. Bom, e a importância central das vitaminas foi ilustrada por um lendário bioquímico chamado Bruce Arms, que elaborou algo chamado como teoria da triagem. O que ele fala? Que quando a ingestão de micronutriente, incluindo vitaminas, é baixa, o corpo prioriza o uso para os processos de sobrevivência a curto prazo, ao invés de processos de sobrevivência a longo prazo. E isso pode aumentar o quê? A probabilidade de desenvolvimento de doença crônica. Por isso não seria interessante quantidades mínimas de vitamina, que daria conta só ali para urgência, mas não para a construção da nossa saúde a longo prazo. Então vamos lá, será que todo mundo então deve tomar um multivitamínico? Antes de responder essa pergunta, eu já adianto, lá no final desse vídeo eu vou explicar certinho como escolher o seu, então fica até o final. Mas agora a gente vai falar de quem precisa tomar multivitamínico. Tecnicamente, o multivitamínico é um suplemento que contém pelo menos mais de uma vitamina. Na prática, em geral, os multivitamínicos contêm algumas vitaminas e também alguns minerais essenciais. Ou seja, é mais ou menos uma forma de um seguro contra potenciais deficiências. Ou seja, a gente poderia chamar de multivitamínicos e multiminerais, até alguns são chamados assim. Em outras palavras, o multivitamínico seria um suplemento que cobre todas as bases. Mas alguns deles, além de minerais e vitaminas, também vêm com algum componente adicional. Ou seja, vem magnésio, ginseng, zinco, luteína. Mas a gente vai falar sobre isso. As doses nem sempre são as doses que possibilitam qualquer efeito. Agora, nas farmácias tem um monte de multivitamínico, várias opções. Esse é um mercado bilionário. Pra vocês terem ideia, só nos Estados Unidos 1/3 da população faz uso regular de algum polivitamínico. Mas vamos lá, será que todo mundo precisa de fato, ou se puder, deveria estar tomando o multivitamínico? Você deveria? A resposta é, se você tiver essas 3 condições, provavelmente você precisa de um multivitamínico. Condição número 1, se você corre o risco de ter uma deficiência nutricional e não consegue de forma alguma adaptar a sua dieta para corrigir essa deficiência. Número 2, o multivitamínico que você vai tomar vai te entregar a dose suficiente para anular o risco dessa deficiência que você teria por não estar comendo o que você deveria. E número 3, comprar o multivitamínico é uma opção melhor do que comprar o micronutriente ou os micronutrientes de forma isolada. Em geral, as pessoas com maior probabilidade de se beneficiar de um multivitamínico são exatamente aquelas que não conseguem consumir uma variedade de alimentos, muitas vezes até por razões financeiras.
E, infelizmente, sem surpresa, os indivíduos de baixa renda são também os menos propensos a terem dinheiro para gastar com o multivitamínico. Mas a gente tem também algumas populações específicas que comumente têm o maior risco de ter deficiência de minerais e vitaminas. E essas pessoas são as que também poderiam se beneficiar do uso do multivitamínico, e a gente vai falar sobre elas agora. Bom, número 1, mulheres grávidas. Evidências atuais sugerem que sim. Países de renda elevada, o uso de multivitamínico durante a gravidez reduz risco de feto pequeno, de taxas de defeitos de tubo neural e outros problemas relacionados ao feto. Muito provavelmente isso se deve à presença de folato, que está presente no multivitamínico, que tem um papel super importante para o desenvolvimento fetal. Ou seja, mulheres grávidas se beneficiam do uso do ácido fólico, que está presente nos multivitamínicos. Lógico que também pode ser prescrito da forma isolada, e acho que a maioria das gestantes hoje em dia, inclusive, usam o ácido fólico de forma isolada, mas também estão presentes nos multivitamínicos. Número 2, pessoas mais velhas. Os idosos têm maior probabilidade de apresentar deficiência de algum micronutriente, principalmente cálcio, vitamina B12 e vitamina D. No entanto, no geral, as evidências atuais sugerem que adultos com mais de 65 anos, o uso de multivitaminas não consegue mudar ou reduzir a incidência, por exemplo, de hipertensão ou de declínio cognitivo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses estudos. Os multivitamínicos podem resolver deficiências nutricionais associadas ao envelhecimento, mas os benefícios nem sempre são claros. Mas a maioria dos idosos, se tiver possibilidade, se beneficia sim do uso dessas substâncias. Número 3, pessoas que seguem alguma dieta restritiva, por exemplo, dietas veganas, sem glúten ou alguma dieta específica para perda de peso. E nesse caso, por conta da dieta, é mais difícil atender às necessidades nutricionais. Essas dietas podem, então, requerer uma suplementação, mas não necessariamente. Em geral, se elas forem bem acompanhadas por um nutricionista, por um especialista, essas lacunas podem ser corrigidas através de um planejamento alimentar. Ou seja, não é obrigatório qualquer pessoa que está em dieta tomar um polivitamínico. Isso é muito variável. Mas vou falar aqui para vocês, grosso modo, quais são as deficiências mais comuns para algumas dietas que também são bastante comuns. Por exemplo, quem faz uso de uma alimentação sem glúten tem maior risco de deficiência de ferro, magnésio, zinco, B12, folato e vitamina D. Uma dieta vegana, risco de deficiência de cálcio, ferro, zinco e B12. Uma dieta low carb, deficiência de cálcio, magnésio, potássio e vitamina E. E quem segue uma dieta paleo, deficiência de cálcio, iodo, tiamina e riboflavina. Quem mais precisaria de reposição? Pessoas que fazem uma cirurgia bariátrica, cirurgia para obesidade. Nesse caso, as equipes que acompanham o paciente com certeza vão orientar em relação ao uso do suplemento polivitamínico, e também algumas doenças bem particulares, por exemplo, doença celíaca, doença de Crohn, anorexia. Além disso, a gente sabe que o diabetes tipo 2 está associado a um risco aumentado de deficiência de magnésio e outras deficiências vitamínicas, e além disso, muitas pessoas que têm diabetes tipo 2 tomam metformina, que é um medicamento que pode causar deficiência de vitamina B12. Então, quem usa metformina pode precisar, dependendo da alimentação, suplementar B12. E para quem não tem nenhuma dessas condições, população normal, sem nenhuma dessas indicações, será que você, que não tem nada do que eu falei, no final das contas, vai viver mais ou vai viver melhor se você tomar um polivitamínico? Pois bem, tem estudo de polivitamínico para longevidade. Então, pessoas que tomariam a vitamina na esperança de que isso lhe proporcione uma vida mais longa. E o que os estudos mostram? Bom, as melhores evidências não apoiam essa hipótese. Os multivitamínicos podem reduzir o risco de câncer em pessoas que têm um estado nutricional ruim, abaixo do ideal, que é o que eu já falei anteriormente, mas em geral, o que os estudos mostraram é que multivitamínico não reduz risco de câncer, de doença cardiovascular e de outras doenças potencialmente fatais. Felizmente, essas mesmas meta-análises, que são estudos enormes com populações muito grandes, concluíram que é improvável que os multivitamínicos prolonguem a vida, mas também concluíram que é improvável que os multivitamínicos a encurtem, ou seja, ainda bem, eles não têm riscos muito importantes para a nossa vida.
Mas eu vou falar daqui a pouco dos outros riscos, hein, gente? Agora, isso não vale para altas doses. Algumas misturas com altas doses de vitaminas, por exemplo, antioxidante, pode sim aumentar alguns riscos de doenças que poderiam levar à morte. Ou seja, não está totalmente claro quais as combinações de doses são perigosas. Mas para garantir, quem optar por suplementar tem que tomar cuidado para não exceder e muito as doses diárias recomendadas. Toda bula de vitamina ou de qualquer alimento tem aquela coluna, a última coluna da direita, que fala da dose diária recomendada. Em geral está em porcentagem, 15%, 50%, 100%. Cuidado se tiver 200% da dose recomendada, 300%, porque aí sim pode ter algum risco. Tem alguns estudos, porém, para a vitamina B3 e derivados, niacinamida, nicotinamida, NMN, para a longevidade. Se vocês quiserem um estudo específico sobre essa vitamina, comenta aqui que a gente faz um vídeo só sobre isso, que aí sim são os estudos com alta dose, bem específico para prolongar a vida. Bom, e para o nosso humor? A gente viu que a vitamina não acrescenta anos de vida, mas será que vai deixar a nossa vida mais divertida, mais feliz? Em outras palavras, tomar um multivitamínico pode trazer mais energia? O cérebro, assim como todos os nossos órgãos, precisa sim de nutriente para funcionar direitinho. E algumas doenças que são causadas por deficiência de vitamina, como anemia, escorbuto, pellagra, causam cansaço, problema de humor e até sintoma de depressão. Mas as doenças por deficiência são normalmente resultado de deficiência grave de vitamina, algo que é até bem raro hoje em dia, porque em geral até os produtos industrializados vêm com umas doses suplementares de vitamina. Uma deficiência leve teria um efeito perceptível no humor se essa deficiência fosse corrigida? Bom, tem esse estudo, uma meta-análise de 2013, que mostrou que quem recebe multivitamina em adultos que não têm sintomas clínicos melhoram levemente ansiedade, hostilidade, estresse, fadiga e até clareza de pensamento. Melhorias na depressão, no entanto, não aconteceram, ou seja, parece ter uma leve melhora em quem tem deficiência leve. Depois da publicação dessa meta-análise, surgiram outros estudos analisando o multivitamínico e humor. E esses tiveram resultados meio mistos. Uma parte sugeriu que suplementar com micronutriente melhora a saúde mental, outros não tiveram bons resultados. Vale a regra, provavelmente vai ajudar em quem está faltando, ou seja, as multivitaminas melhoram uma série de sintomas subclínicos de humor em provavelmente pessoas que têm um estado nutricional ruim, quem tem uma alimentação de baixa qualidade, não come variedade de frutas, legumes, etc. Agora, vamos falar das desvantagens. Existe alguma desvantagem clara de tomar multivitamínico? Bom, tem pelo menos duas. Número 1, a primeira desvantagem é que muitas pessoas, conscientemente ou não, por tomar um multivitamínico, começam a achar que não precisa mais se preocupar com a dieta, porque afinal já está pagando lá comprando um comprimido e aí pode ter uma dieta menos variada. Mas você deve lembrar que a ciência nutricional está sempre evoluindo. Pode ser até que a gente não conheça algum nutriente essencial e que, se você não se alimentar, ele vai faltar. E também tem outros alimentos que podem conter, por exemplo, fibra, nitrato, fitoquímicos, entre outros componentes que não são essenciais, né? Não estão nesses polivitamínicos, mas que são extremamente benéficos para a nossa saúde. Ou seja, você precisa ter uma alimentação bacana, independente de tomar ou não um multivitamínico. E número 2, se você for tomar um multivitamínico por todos os dias da sua vida por anos, isso gera uma despesa considerável. Então, se você conseguir seguir uma dieta balanceada, como você deveria, talvez você possa economizar esse dinheiro, que pode ser simplesmente um excesso de vitamina que no final das contas está encarecendo a sua urina, já que excesso de vitamina acaba saindo na urina mesmo. Mas bom, para quem decidir comprar um multivitamínico e tomar um multivitamínico, ou porque a alimentação não é legal, ou porque está fazendo dieta, ou qualquer uma daquelas condições que eu falei, eu vou dar 4 dicas para você seguir para facilitar a sua vida na hora de escolher dentre as milhares de opções de multivitamínicos que tem na farmácia. Número 1, escolha um multivitamínico que contenha vitaminas e minerais com doses próximas à dose diária recomendada. Lembra daquela coluninha lá da tabela nutricional? Lembre-se que não precisa tomar doses que excedam muito essa dose, e isso pode ter problema. E aliás, você vai descobrir que tem vários multivitamínicos vendidos no Brasil que a dose que tá lá vai ser bem abaixo da dose diária, porque realmente não precisa ter doses mais altas. Cálcio, cloreto, magnésio, potássio, até sódio. Por quê? Porque esses minerais, por exemplo, não precisam de quantidades grandes para que você atinja o nível que você precisa.
por algumas razões. Uma delas é que para essa dose ser atingida precisaria de muitos comprimidos, alguns por ter risco. Então, por exemplo, o potássio é um que você não pode ingerir na dose diária de uma vez só com o estômago vazio, porque tem risco, por exemplo, de trazer arritmia. Ou seja, em geral, potássio está limitado a 99 miligramas. Magnésio também tem limitação de suplementação. Eu falei no vídeo de magnésio, só 350 miligramas. Por quê? Porque doses mais altas dão diarreia, dores de estômago, problema gastrointestinal. Cálcio também não pode ter a dose total, porque pode trazer risco de pedra no rim e resultado de hipercalcemia. Número 2, dica 2, escolha entre os multivitamínicos com doses de micronutrientes, vitaminas e minerais, e não pague mais por adicionais, coisas extra que em geral eles colocam lá na embalagem, que vai ter um custo, esse tal do bônus, mas que em geral são microdoses, são doses muito pequenas para ter qualquer efeito. Vamos lá, um exemplo que pode acontecer. Um multivitamínico que traz licopeno como um bônus e você está pagando um pouco mais por isso. A dose recomendada é 12 miligramas para ter um efeito lá na diminuição da pressão arterial. Só que no multivitamínico, e tem multivitamínico com essa dose, vem 0,6, ou seja, não faz a menor diferença. Então é melhor tomar um que não contenha licopeno, que seja mais barato. Dica 3, atenção para a dose certa. Tô falando muito de dose porque isso é super importante. Não confunda o comprimido, que é a cápsula, né, com a dose ou a porção. Um multivitamínico, por exemplo, pode conter 300 miligramas de vitamina C por porção. Mas fica atento, porque às vezes uma porção corresponde a 3 comprimidos ou 5 comprimidos. Isso vai estar escrito lá na caixinha. Mas se você não ler e tomar só um comprimido por dia, você está tomando uma dose bastante inferior do que a recomendada. E aí, muito cuidado também, você pode comprar um frasco grandão com 240 comprimidos, mas se a dose for 5 comprimidos por dia ou 6, ele não vai durar tanto tempo, ele vai durar muito menos. Então, faça essa análise na hora que você for comprar. Nesse sentido, tente encontrar um equilíbrio entre eficácia e preço. Multivitamínico é algo que provavelmente você vai comprar por bastante tempo, né? Você vai fazer um uso regular, tomar por meses, anos, e você não vai querer desembolsar muito dinheiro por algo que não está tendo o efeito que você espera. E a dica número 4, considerando tudo isso, considere a reputação da empresa, da produtora. Um suplemento, por exemplo, pré-treino ou um suplemento para dormir, você percebe muito rápido se ele está funcionando ou não. Já no caso do multivitamínico, você pode tomar ele por meses, mas é muito difícil medir se ele está tendo o efeito de fato ou não. É bem difícil mesmo. Você não vai ter certeza se você está de fato tomando o que está escrito lá no rótulo. Você vai ter que confiar no que a empresa está te falando e nos órgãos de fiscalização. Então, para minimizar esse risco, é interessante que você compre de empresas consolidadas, presentes no mercado, proeminentes, para não jogar seu dinheiro fora. E uma coisa bem interessante que está cada vez mais em voga é a suplementação individualizada, direcionada. Isso sim parece ser o ideal. Se você corre o risco de ter deficiência de 1, 2 ou até mais micronutrientes, você pode tomar só suplementos que tenham esses micronutrientes. Você faz uma montagem individualizada ou compra as coisas separadas e isso vai repor o que você precisa com um custo muito menor. Então existe sim vitaminas individualizadas, minerais vendidos separado. A gente tem vídeo aqui no canal sobre vários deles. A dica é: aprenda sobre deficiência nutricional em relação ao seu estilo de vida, seus problemas de saúde, os medicamentos que você toma e o que te torna mais propenso, né? Faz uma análise do que você come. Por exemplo, passa uma semana anotando, prestando atenção, quantas porções de frutas, de vegetais, como é que é a variedade da sua alimentação. Se você tiver um nutricionista, fica muito mais fácil ter essa análise, mas nem todo mundo tem acesso ao nutricionista. Claro, você também pode fazer alguns exames, né? Tem dosagem desses micronutrientes, embora algumas inclusive são bem caras, nem todo plano de saúde cobre a dosagem de todos os micronutrientes, mas é possível sim fazer um exame de sangue para ver se você tem deficiência de vários deles. E depois disso, dessa análise dietética, de estilo de vida e, se possível, de exames, você vai identificar seu risco para uma deficiência nutricional específica. E aí, nesse caso, ou você opta por um multivitamínico, se você tiver deficiência de um monte de coisa ou de quase tudo, ou você suplementa especificamente aquilo que você
precisa. A gente tem vídeo aqui no canal sobre magnésio, zinco, vitamina D, dá uma olhada. A dica mais quente de todas é, quando se trata de suplementação, se informe, aprenda o máximo que você puder. E aí eu sugiro, obviamente, nossos vídeos aqui no canal, que tem uma fonte bem confiável, baseada na ciência. Dessa forma você vai fazer escolhas inteligentes e muito mais econômicas para o seu bolso. Fechando com o nosso resumo Fala Lu. Nem todo mundo precisa de um multivitamínico. A alimentação pode fornecer tudo o que você precisa se ela for balanceada. Mas se você optar por comprar um multivitamínico, a dica é: verifica no rótulo o conteúdo de cada porção, a quantidade de comprimidos por porção e a quantidade de porções por dia. Pode ser que você precise de 3 comprimidos 2 vezes por dia. Não pague mais por uma bobeira e opte por empresas com uma reputação de boa fabricação. É isso aí, quero que vocês comentem aqui quem faz uso de vitamina ou polivitamínicos, quem já usou e parou. O que vocês acham dessa história toda? E quem vai mudar de ideia depois de assistir esse vídeo? É isso aí e até o próximo vídeo.